É verdade que foi a Igreja Católica que deu a Bíblia ao mundo? Não. Quem deu a Bíblia ao mundo foi o próprio Deus, através do Espírito Santo, que inspirou as Escrituras Sagradas. Ah, mas ela então escolheu quais foram os livros inspirados, não foi? Não, os livros inspirados da Bíblia foi escolhido pelo próprio Deus. A igreja apenas reconheceu aquilo que Deus já havia colocado como canônico. E a igreja aceitou como canônico. Simplesmente isso. Ela então convocou os primeiros sínodos para escolher os livros e a lista e os canônicos, não é verdade? Não, nem os primeiros sínodos foi convocado pela Igreja Católica. Aliás, nós temos listas antes do concílio de Roma, do qual eles dizem, que foi o concílio que decretou ali os livros canônicos, mas antes disso nós temos o concílio de Laodiceia. Antes disso nós temos listas dos pais da igreja, como por exemplo o Atanásio. Então a Igreja Católica definitivamente não criou nenhuma lista canônica. Ah, mas os primeiros manuscritos vieram de Roma, isso você tem que concordar. Não, os primeiros manuscritos eram todos gregos. Nenhum deles era romano, era em latim. Eram todos gregos. A Igreja Católica é uma igreja latina, não grega. Não acredito. Tá bom. Então, o nome Bíblia foi dado pela Igreja Romana. Aliás, o nome Bíblia já está na Bíblia Sagrada, Mas quem deu o nome Bíblia para os 606 livros foi um pai da Igreja Oriental, um pai grego, e não o romano latino. É sério, cara? Bom, beleza. Então, ela foi a primeira igreja cristã fundada por Jesus Cristo, que deu o primeiro mártir ao mundo, não foi? Não, a Igreja Católica não foi a primeira igreja cristã. A primeira igreja cristã da história foi Jerusalém, e o primeiro mártir foi um judeu chamado Estevão. Mas essa você não pode negar. A Igreja de Roma foi a primeira que teve Pedro como primeiro bispo dela. Não, antes de Pedro, segundo a tradição, ir para Roma e supostamente deixar uma sucessão apostólica, ele foi bispo de Antioquia. Então Antioquia foi a primeira igreja onde Pedro foi bispo, e não Roma. Não foi também a Igreja Romana que, pela primeira vez, as pessoas foram chamadas de cristãs, aquelas que seriam a Cristo? Não, foi entre os judeus que os seguidores de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos, na cidade de Antioquia. Tá, o nome então de católica, Igreja Católica, vem de Roma, A Igreja Católica e a Igreja Romana, não é? Segundo os estudiosos, pela primeira vez que aparece o nome católica é nos escritos de Inácio de Antioquia, não de Roma. Tá, então o termo Papa foi dado pela primeira vez na Igreja Romana. Não, bem antes do bispo romano, muitos patriarcas orientais foram chamados de Papa. Papa era um nome carinhoso para um líder religioso. Por exemplo, Cipriano foi chamado de Papa. Nós tivemos vários papas, como existe ainda hoje nas igrejas orientais. Definitivamente, o bispo de Roma não foi o primeiro a ser chamado de Papa. E foi ela que convocou os concílios ecumênicos? Será que foi a Igreja Romana que colocou ou foram outras igrejas? Para mim, foi a Igreja Romana que convocou e presidiu todos os concílios. Não, todos os primeiros concílios. Aliás, o primeiro concílio foi convocado pelo imperador e não pelo bispo romano. O bispo romano não deu nem um pio nesses primeiros concílios ecumênicos, que foram todos orientais, dominados pela Igreja Oriental.